1 Tessalonicenses, capítulo 11, diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparou o nosso caminho até vocês. Esse é o 11 e o 12? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para que todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Amém, irmãos? Ora, o nosso Deus. Irmãos, aqui já como foi visto na sexta e no sábado, quebra qualquer referência, qualquer medo, qualquer adversidade que pode surgir em nossas vidas, é quebrado aqui quando ele diz, o nosso Deus. E aí ele entra com uma palavra-chave, que hoje foi falado novamente sobre paternidade, ou sobre pais, que fala, o nosso Deus Pai. Ele mesmo diz, ora, o nosso Deus Pai, e Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, que coisa grande e tremenda. Como foi falado ontem, que muitas vezes, para muitos não entende, quando se fala sobre pai ou sobre filho. Mas, irmãos, para mim, eu tenho uma facilidade. Porque nasci num lar evangélico, tive um pai, e hoje considero o meu sogro como um pai. Então eu entendo, irmãos, que o papel de um pai é ser provedor. O papel de um pai é cuidar. O papel de um pai é deixar às vezes você cair, às vezes você se machucar, se levantar, te segurar e te caminhar. O papel do pai, irmãos, é aquele que lança o filho e fica olhando. Não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de, quando está aprendendo a andar de bicicleta, você começa a segurar. Eu fiz isso muito com o Felipe, meu pai fez isso comigo também, e às vezes quando estava andando de bicicleta, ele correndo junto, segurando, daqui a pouco ele largava, e aí a gente caminhando, e quando olhava para trás e via que o pai não estava segurando, caía, o pai ia lá, a gente chorava, ele, calma, é assim mesmo, só aprende a andar de bicicleta se cair. E aí depois mandava de novo, e daqui a pouco você estava andando sozinho de bicicleta. Por quê? Mas você criava um relacionamento, um vínculo de confiança. Às vezes você nem olhava para trás, porque você achava que o seu pai estava contigo. Mas chegava um certo ponto que você estava tão confiante que você olhava e via que o seu pai não estava contigo, mas você continuava caminhando. E aí você começa a entender, irmãos, que às vezes no mundo nós passaremos por aflições, passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, mas nós vamos entender que o nosso Pai está caminhando conosco. Às vezes Ele permite que nós caímos, para que nós possamos aprendermos, porque Ele diz uma coisa interessante aqui, ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, Ele dirige o nosso caminho, ou diz, ora, o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus abre o caminho até vós. Então, irmãos, essa luta já foi aberta, esse caminho de vitória já está caminhando para você, é só você acreditar, é só você confiar. Precisamos entender, irmãos, que a vida é feita de relacionamento. E eu quero dizer que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus tem um plano especial na sua vida. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Porque quando você vê que existe um Deus que cuida de você e Ele é seu Pai, e hoje, como pai, eu começo a entender
qual era o coração que o meu pai tinha. Quando o seu filho nasce, você pega no braço, nós vemos algumas mães, diz, olha, vai ser uma princesa, vai ser uma guerreira, vai ser um guerreiro, vai ser um advogado, vai ser um médico, e você começa a preparar caminhos para que isso aconteça na vida dele. Mas as decisões que ele tomar, pode chegar lá ou não chegar. Então Deus, Ele projetou algo na minha vida, Deus projetou algo na sua vida, mas para que isso aconteça, eu preciso tomar algumas decisões. Irmãos, e Ele quer que a sua vida seja boa, a sua vida, como foi profetizado hoje, quando o pastor Filipão estava orando por você, que ela é boa, perfeita e agradável. Ele quer dizer que Deus, Ele quer que a sua vida seja boa. Mas para que quando você chegar perto das outras pessoas, você possa abençoar as outras pessoas, que você possa dar. Deus, Ele quer que esse relacionamento venha produzir coisas boas. Irmãos, eu adotei algumas coisas que eu achei muito interessante quando se fala em relacionamento. Somos gerados por relacionamento. Todos que estão aqui, irmãos, são gerados por um relacionamento. Seja esse relacionamento bom ou ruim. Esse relacionamento, ele pode trazer coisas positivas, ou como pode trazer coisas negativas. Agora, como eu vou me relacionar com esses relacionamentos? Como é que eu vou viver sobre, trazer isso para mim e para as outras pessoas? Irmãos, e aí eu fiquei interessado, o que é um relacionamento? É algo íntimo, é algo que você adquire com o tempo, é algo que você vai adquirindo com o passar do tempo, e você vai se conhecendo cada vez mais o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo. Você começa a conhecer os seus filhos, você começa a conhecer os seus amigos. Quando você olha para ele, você já sabe que ele não está bem. Quando você olha para ela ou para ele, você já sabe que ele está feliz. Você já sabe que alguma coisa está diferente. É um relacionamento, uma intimidade. Mas para que essa intimidade aconteça, irmãos, por que isso acontece conosco? Porque nós somos feitos através de um relacionamento. A Bíblia diz que quando Deus, Ele vivia num relacionamento, imagino eu, os seus anjos ali glorificando a Ele, um relacionamento de louvor, um relacionamento de congrega, aqueles anjos congregados, aqueles anjos reunidos, esses anjos em comunhão, que é uma necessidade que a nossa igreja precisa viver, é uma igreja que precisa congregar, uma igreja que precisa viver em comunhão, é uma igreja que precisa adorar. E eu entendo ali, irmão, Jesus no meio daqueles anjos congregados ali, juntos, em comunhão, adorando e glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E de repente ele ali relacionado, ele diz assim, olha, precisamos fazer um homem, a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele desce. A história é que ele veio primeiro e preparou o local, porque quando eu soube que a minha esposa estaria gerando os meus filhos, nós começamos a preparar um quarto, preparamos, e os pais assim faz, compra enfeite, compra berço, e vai colocando, já preparando um relacionamento para receber os filhos. Não é verdade? Você começa a se organizar, e Deus começa a organizar e preparar um jardim para que o homem pudesse ali habitar. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas sem contato. Todas as coisas foram feitas sem relacionamento. Deus chegou e disse, haja, e foi feito. Ele comandou, Ele ordenou, e ali foi realizando, as coisas foram acontecendo. Como na tua vida, irmãos, só depende de uma ordem sua, de não aceitar que o diabo domine e diga que você não é vencedor, que você não vai conquistar, que você não vai realizar, que você não vai chegar lá, mas você vai profetizar nessa noite que o Espírito do Senhor te guiará. Porque o texto diz, irmãos, que eu oro
próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo preparou o caminho. O caminho já foi preparado, irmãos. A Santa Ceia é dizendo que todas as coisas já foram consumadas. A Santa Ceia está dizendo que os nossos pecados foram esquecidos. A nossa distância, aquilo que nos desligava, aquilo que nos quebrava, que não nos deixava nos aproximar de Deus, já foi feito. Esse caminho agora, irmão, do relacionamento já foi conquistado. Jesus conquistou lá na cruz. Ele diz: você estava pelo caminho, se converta e mude o caminho, mude a direção, porque já está consumado. Ele pegou sobre si todas as nossas enfermidades. Irmãos, hoje você foi orado aqui neste lugar, que a presença de Deus é real e viva. Então Ele está aqui para te curar. Então, irmãos, eu começo a entender que quando Deus faz todas as coisas, aí Ele diz: desçamos. Aí lá vai um relacionamento, eles descem. Quando eles descem, a Bíblia diz que Ele pega a terra e começa a tocar. Ele começa a fazer o homem a sua imagem e semelhança. Mas o papel da Santa Ceia, irmãos, não é para condenar. É para nós entendermos que há um motivo de estarmos aqui glorificando a Deus. Que Deus veio e relacionou conosco, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Depois eu tomei uma atitude, desliguei da tua presença. Mesmo assim Ele viu o seu filho e diz: olha, eu te amo, vou preparar um caminho. Um caminho que um dia foi destruído, um caminho que um dia foi desfeito, um caminho que você tinha de poder falar comigo diretamente, foi desfeito. Mas hoje eu coloco o meu filho para que morra no seu lugar. E no seu lugar Ele possa ressuscitar e trazer novamente aquilo que um dia foi quebrado. Santa Ceia é isso, irmãos. Entendemos que o nosso relacionamento um dia foi quebrado, mas agora não está mais quebrado. Então, irmãos, se eu quero ter um relacionamento com Deus, presta atenção, eu preciso fazer uma lista do que eu tenho de fazer para que eu tenha um relacionamento com Deus. Eu quero ter uma amizade com a Andréia. Eu quero ter um relacionamento com ela. Eu preciso fazer uma lista do que eu posso, do que eu não posso, até onde eu posso ir, do que eu posso falar, do que eu não posso falar. Então eu preciso entender, irmãos, que ela tem o seu direito. E quando nós falamos sobre relacionar e relacionamentos, Jesus sempre quis relacionar com a igreja, presta atenção. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele relacionou com os seus discípulos. Ele lá listou, Ele foi olhando e dizendo: eu quero João, eu quero Pedro, eu quero o Tiago, eu quero o André. E foi ali relacionando, e foi colocando. E a Bíblia diz algo, irmãos, interessante, que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, irmãos, Ele já relacionou, Ele te listou. Ele te olhou no ventre da tua mãe e diz: este aí será a menina dos meus olhos. Esta aí será escolhida para mudar a história da sua família, mudar a história da sua nação, mudar a história aonde ela colocar as plantas dos nossos pés. Irmãos, estamos hoje numa Copa, falando sobre seleção. E teve uma época que todo mundo estava esperando quem eram os jogadores que o técnico ia relacionar, quem ele ia chamar. E aí ele foi escolhendo um, escolhendo o outro. E depois que aqueles foram escolhidos, eles formaram um relacionamento. Começaram a andar junto, começaram a jogar junto. E começaram a criar uma sintonia. Irmãos, igreja é isso. Você foi selecionado para estar na igreja Vida de Excelência. E agora, como você já foi selecionado para estar na igreja Vida de Excelência, Deus quer que você agora crie um relacionamento, para criar uma sintonia, irmãos, para que quando a glória de Deus descer, o céu se abrir e o nome do Senhor ser glorificado, tudo o que você pedir vai acontecer. Porque existe um relacionamento, irmão. Você foi relacionado.
Mas antes de ter um bom relacionamento consigo mesmo, então, irmãos, é uma coisa interessante. Eu quero me relacionar bem com o nosso irmão Agamenon. Antes de falar do Agamenon, eu quero dizer uma coisa interessante. Presta atenção, irmãos. Jesus vai selecionar 12 discípulos, para que esses 12 que ele vai relacionar, ele possa criar um relacionamento. Nesses 12, irmãos, cada um era diferente do outro. Cada um tinha um sonho, cada um tinha um projeto, cada um acreditava em alguma coisa, cada um queria subir nos seus projetos, nos seus sonhos, e Deus vai dizendo, eu quero você, e eu creio, irmãos, mas eles tinham algo em comum. Eles queriam ver a glória de Deus, eles queriam mudança de vida, e eu acho que você está na igreja, porque você quer mudança de vida, você quer mudança no seu casamento, mudança na tua história, mudança dentro da tua casa. Então, irmãos, esses homens eram diferentes, mas juntos, numa mesma sintonia, eles fizeram o reino de Deus crescer. Irmãos, quando você relaciona com uma pessoa, e você leva a coisa boa, você muda essa pessoa. E essas pessoas que você pode mudar o mundo. Então você precisa entender, irmãos, que a palavra de Deus, quando você leva, você está mudando aquela família, e aquela família pode mudar outras famílias, e aquelas famílias podem mudar as famílias do mundo, mas isso precisa que você, irmãos, viva o relacionamento com Deus. Eu preciso entender isso, eu preciso me relacionar. Irmãos, o que eu acho interessante, falei que dentro de um relacionamento precisa de algumas coisas, precisa ver o quê? Comunhão. Eu não posso me relacionar com alguém que eu não tenho comunhão, mas hoje eu não quero falar sobre isso. Não tem como eu ter um relacionamento se eu não me agregar, se eu não visitar, se eu não conviver. Então eu preciso ter uma comunhão, e eu preciso o quê? Congregar, preciso estar junto, preciso entender e aprender os objetivos da vida daquela pessoa. Bom, olha para mim, quem já passou no encontro? Quase todo mundo já passou pelo encontro. 3 dias de comunhão. Acorda de manhã, de tarde almoço, de tarde, de noite, comunhão. Vendo aquela pessoa de manhã, de tarde, de noite. Você está congregando com aquela pessoa 3 dias. Durante esses 3 dias, quando você volta, você já criou um laço, uma intimidade. E aí quando essa pessoa vem aqui na frente, presta atenção, irmãos. E ela toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. A igreja saía caindo, correndo e gritando, abraçando, pulando. Irmãos, foi falado isso nesses dias. Será que a festa só foi quando você passa 3 dias no encontro? E aquela pessoa que você cria um laço, uma intimidade durante 3 dias, e ela toma a decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, você sai correndo, pulando, abraçando, irmãos. Isso tinha de ser todos os momentos que uma alma aceitasse a Cristo como seu único Salvador. A Bíblia diz, é festa no céu, é festa aqui, é você abraçando. Você trouxe alguém que você relacionava, irmãos. Então você, o primeiro a sair correndo, foi alguém que você trouxe, você sai correndo, e a outra restante da igreja sai também, cantando canto, dizendo, agora estamos juntos, vamos lutar, vamos guerrear. Irmãos, não são durante os 3 dias, não são durante os primeiros meses, são a vida inteira. Relacionamento é isso, é viver constante na presença de Deus. A igreja precisa se acordar, irmãos, a igreja precisa entender que precisamos viver um relacionamento, a igreja precisa entender. O tema da igreja, vida de excelente, é o nome da igreja. Mas vamos dizer assim, irmãos, uma igreja vivendo um relacionamento. É algo que eu sempre vivi, irmãos. Tenho 20 anos nesta igreja. E quem me conhece sabe que eu busco relacionamento. Eu busco família.
E gerar um filho não é fácil, irmão. Leva tempo, leva ano, e você, o filho cresce, casa, vê os netos, e você está do mesmo jeito, preocupado, cuidando, e acabou que você morre, e você dizendo: Senhor, eu estou indo, mas cuida dos meus filhos. É isso que é um relacionamento que Deus quer da igreja. É que você, todos os dias, irmãos, é difícil. Agora, gerar filho é fácil, irmãos. Colocar no mundo, qualquer um coloca. Mas cuidar. Irmão, Deus, quando Ele selecionou os 12 começou a formar os discípulos. E os discípulos começaram a formar um mundo. Deus quer nessa noite que você comece a transformar a tua casa, transformar o teu lar, aonde você coloca a planta dos teus pés. Então, irmãos, a festa não é só quando eu vejo o sucesso do pastor Filipão, eu vejo o sucesso do Felipe, eu vejo o sucesso do Agamenon, do Gaúcho, é porque eu conheço muito bem. Ah, não, irmãos. Luiz entrou ontem, vamos dizer, agora ele é membro efetivo da Igreja Vida de Excelência. Mas eu me alegro, irmão, quando ele tem um sucesso, ele chega dizendo: pastor, eu conquistei, eu vou abraçar, você vai pular. Irmãos, mas eu tenho aqui 12 anos, não consegui um milagre, já chegou ontem, já está fazendo, e Deus já está abençoando. Irmão, não importa, eu vou pular, eu vou glorificar, porque mais um parte do meu corpo está conquistando o milagre de Deus. Ele faz parte do meu corpo, irmão. De repente não é a minha cabeça, de repente não é o meu pé que me guia, não é a minha mão, mas se qualquer parte do meu corpo doer, irmãos, tá João Vitor ali, já está melhorando em nome de Jesus. Eu creio nisso, que vai estar testemunhando no final do culto. Ele não vê a barriga dele não, não vê o estômago dele não, as lombrigas dele lá, mas come uma coisa ruim, ou alguma coisa que faz mal, ele não vê, mas está lá, vomitou igual, quase que perde o bafo. Agora imagine, irmãos. Então o que eu quero mostrar para você, irmãos, o meu sucesso é o seu sucesso é o meu sucesso. É isso que é um relacionamento constante. Mas eu não quero falar sobre comunhão, não quero falar de estar congregado, estarmos juntos. Eu quero, como hoje é Santa Ceia, eu quero bem rapidamente falar sobre o perdão. Sabemos que nenhum relacionamento, irmãos, vai viver sem esses ingredientes. Ele não vai viver sem comunhão, ele não vai viver sem agregar ou estar junto, ou ele não vai viver sem perdão. Mas hoje, como é Santa Ceia, eu quero falar sobre o perdão. Primeiro, perdão não é um sentimento. Queridos, sentir vontade de perdoar é bom. Quem não quer perdoar? Quem não deseja perdoar? Mas nem sempre isso acontece, irmãos. Todo mundo diz: eu quero perdoar, mas nem sempre você perdoa. Por isso Jesus, irmão, mostra que o perdão não é um fruto da emoção, mas é uma razão. Eu não vou perdoar porque no meu coração eu desejo perdoar, é uma ação. Eu quero, é razão, irmãos. Emoção você faz pelo coração, mas pela razão você faz, mesmo se não gostar, mesmo se não querer, mesmo que não seja da sua vontade, mas a razão é: você precisa perdoar para você ser curado. Então você vai perdoar, irmãos, não porque é um fruto da sua emoção, mas da sua razão. Então isso que eu preciso começar a compreender dentro de um perdão. Ah, pastor, eu quero perdoar, mas eu ainda não senti. Você não vai sentir, irmãos. Isso não vai comover o seu coração, te rasgar, como a pastora Adele ajoelhou aqui, pela emoção do Espírito Santo, movida pelo agir de Deus, ela chorou. Irmãos, isso não vai acontecer para você perdoar aquela pessoa que falou mal de você, que pisou no seu calo, aquela pessoa que não te pagou, aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que se levantou contra você. Isso não vai acontecer, irmãos. Então Jesus ele mostra que não é uma emoção.
mas uma ordem. Ele diz: perdoai aqueles que te ofendem. E Jesus diz: olha, perdoa 7 vezes. Lá em Lucas 17:34, perdoa 7 vezes aquela pessoa que tem te magoado no dia. Lá em Mateus ele vai dizer isso. Que alguém vai chegar e perguntar: é 7 vezes que eu preciso perdoar? Para ele acrescenta mais, 70 vezes. Vocês não estão entendendo, irmãos, uma coisa que Deus é? Você às vezes está dizendo: olha, Senhor, eu quero ser curado dessa enfermidade. Irmão, enquanto você não perdoar, você não vai ser curado dessa sua enfermidade. O salmista diz uma coisa interessante: enquanto eu tinha no meu coração mágoa, tristeza, os meus ossos se enfraqueceram. Eu me senti doente e parecia que a mão de Deus estava sobre a minha cabeça. Mas quando eu me arrependi, quando eu me desfiz daquilo que me julgava, daquilo que me tirava o sono, daquilo que me tirava a paz, daquilo que me tirava a tranquilidade, os meus ossos se fortaleceram e os meus rostos começou a brilhar. Irmão, aquele que está bem com a vida, você já olha. Tem até uma brincadeira para quem é casado, mas às vezes não é nem por causa disso. Eu disse: essa noite foi boa, né, Bruno? Bruno está lá sorridente, todo mundo olha para ele: Bruno, a noite foi boa, hein? Mas nem de repente, nem por causa disso, mas porque ele está bem consigo mesmo. Ele não está criando mágoa com ninguém, ele não está preocupado com a vida de ninguém. Ele sabe, irmão, porque para amar as outras pessoas, se ele se ama, ele ama todo mundo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então hoje, muitas vezes, você não sente nada dentro da igreja por falta desse relacionamento do perdão. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não vi nada para Adele se ajoelhar e começar a glorificar a Deus. Não vi nada. Tira isso que está dentro do teu coração, irmãos, tirando o teu relacionamento com Deus. Saia daqui nessa noite dizendo: eu vou ligar para aquela pessoa e dizer: olha, eu te amo, eu quero estar junto com você. Então, irmão, perdoar não significa esquecer. Olha, irmãos, isso aqui é interessante. Perdoar não quer dizer que você vai esquecer o que o outro fez com você. Mas, e nem vai mais levar em conta, porque você tomou, agora você vai dizer: eu tomei uma decisão. Eu sei que ele me magoou, mas eu tomei a decisão de perdoar. Então, se eu tomei essa decisão de perdoar, essa pessoa tinha um lugar no meu coração, ela me magoou, eu tirei ela do meu coração. Agora eu sei que ela pecou contra, eu sei que ela errou contra mim, mas eu tomei a decisão de perdoar. Então eu vou colocar essa pessoa novamente no mesmo lugar que ela tinha no meu coração. Jesus mostra isso, irmãos. Se vos arrependestes dos vossos pecados, não me lembro mais. Deus não se lembra mais, irmãos. E ele diz: ainda lanço no mar do esquecimento. Você vai estar lembrando, irmão, mas eu tomei, meu Deus, aquele cara pisou no meu calo, mas eu tomei a decisão de perdoar. Oh, glória a Deus, cara, é gente boa demais. Vou estar junto nele novamente. É isso que Deus espera de você, irmãos. É isso que Deus espera da igreja. Por isso que muitas vezes os irmãos da igreja, às vezes vão estar lotados, daqui a pouco começa a sumir, daqui a pouco começa a sair. O irmão fica meses sem vir para a igreja porque está magoadinho, está tristezinho, porque o irmão não deu uma parte do Senhor, o irmão não abraçou, o irmão não disse: ó, como você está. E aí fica magoadinho, fica em casa, irmãos. Deus está dizendo: você quer um milagre na tua vida, você quer conquista e realização na tua vida, perdoa. Passou, chegou lá, pegou na mão do pastor Filipão: Pai do Senhor, pastor Filipão, Pai do Senhor, pastor Felipe. Aí quando chegou lá no gaúcho, ele virou as costas: eu não vou mais na igreja. Pastor não pegou na minha mão, pegou na mão dos pastores, irmãos.
pastor não pegou na minha mão, mas o Senhor está aqui. Ele tem segurado constantemente em minhas mãos. Ele que me guia, Ele que me orienta, Ele que me livra, Ele que me salva. Pode vir armas forjadas contra a minha vida, mas aquele que não larga a minha mão não me deixa ser atingido. Irmãos, quando eu começar a entender isso, libere o perdão, irmãos. O perdão traz paz. Deus, terceiro, pulei logo para o terceiro, irmãos, para a gente entrar na Santa Ceia. O segundo diz uma coisa interessante. Segundo, o perdão não é um sentimento. Você tem que tomar uma decisão. Mas eu quero deixar só isso aqui, o terceiro. Deus não aprova a falta de perdão. Irmão, Deus não aprova. Não adianta você viver dentro da igreja. Não adianta você trazer a sua oferta. Não adianta você trazer o seu dízimo. Não adianta você jejuar 40 dias e 40 noites. Não adianta você evangelizar, não adianta você ir nos hospitais, não adianta você ir no presídio. Se você não perdoar, Deus não aprova as suas ações. Deus está lá, Ele olha e diz assim, olha, se você vai colocar uma oferta no gasofilácio, se você tem algo contra o seu irmão, segura, volta, relaciona com ele, pede perdão a ele e depois volte. Coloque a sua oferta e o Deus do céu vai fazer coisas sobrenaturais na vida de vocês. Deus vai fazer coisas acontecer na vida de vocês quando você começar a liberar o perdão. Senhor, irmãos, Ele mostra exatamente isso. Parece até terrível você dizer, mas por que se eu, irmãos? Para finalizar, Deus olha para o cara e diz assim, se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar a ofensa do seu irmão, eu, Deus, o seu Pai, não vos perdoarei. Irmãos, para que haja o perdão na minha vida de Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. Amém, igreja? Não adianta eu ter nascido no lar evangélico. Por isso, irmão, o pastor Marcos, ele toma decisão todos os dias. Perdoar, 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 porque eu quero ser todos os dias perdoado por Deus. Ah, o cara fez isso com você, irmão, esquece, pede perdão. Oh, glória a Deus, ele é meu amigo, eu amo ele demais. Tem alguma coisa contra ele? Tem não, porque eu não quero que Jesus tenha contra mim, irmãos. Não é porque o pastor é bobo, não. Sou bobo sim, irmãos. Eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Você quer entrar no céu, irmãos? Perdoa. E Deus vai começar a te abençoar. Vamos nos colocar de pé.